Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Quero te convidar a compartilhar essa oração com muitas pessoas e deixe o seu like. O nosso tema, a resposta que você procura, pode estar no silêncio de Deus. É claro que você não gosta do silêncio, mas faz parte. Sim, faz parte da maturidade o silêncio de Deus. Isso não significa ausência, mas uma presença silenciosa, que Ele está do teu lado, Ele está. Mas você queria que Ele estivesse falando através de profetas, de visões, de sonhos. Mas é um momento que parece que você não tem sonho, que ninguém tem visão com você, ninguém fala com você, você lê a palavra e você parece que não está ouvindo Deus. Este momento é para você perguntar para você mesmo, peraí, eu estou agitado, eu preciso acalmar. Por isso, eu quero que você leia comigo Isaías 30, versículo 15. O Senhor diz, porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Parei na primeira parte do versículo de propósito, porque é um versículo muito profundo e é melhor a gente ver em duas etapas. A primeira etapa, na conversão e no descanso. Eu estou lendo a versão NAA, que está escrito dessa forma. Conversão. Nós usamos essa palavra quando nós falamos, alguém se converteu a Cristo. Ele recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador. É essa palavra que nós usamos. Neste local, a palavra conversão, ele está falando de techuvá, mudança de caminho. Ou seja, você entendeu que você está fazendo a coisa errada e você pegou o caminho errado, você pegou o caminho da mágoa, o caminho da mentira, o caminho da violência, e você tem que sair desse caminho. Jesus é o caminho. Jesus não é o caminho da violência. Jesus é o caminho do amor. Jesus não é o caminho da mentira. Jesus é o caminho da verdade. Jesus não é o caminho da mágoa. Jesus é o caminho do perdão. Então você sai do caminho da carne e entra no caminho de Deus. E esse é o primeiro passo. Sai do modo o que você está, porque nós temos assim o modo ligado e desligado. E Deus está falando carne ou espírito. Então sai do modo carne e vai para o modo espírito. Essa é a primeira coisa. Na conversão e no descanso. O que é o descanso? O descanso é você confiar em Deus. Não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu confio em Deus. É o que os discípulos precisavam no meio do temporal. Bom, eu não estou entendendo como que eu vou morrer agora no meio desse temporal. O Senhor Jesus está me preparando para algo e eu vou morrer. Eu não estou entendendo. Então eu tenho uma certeza. A certeza é de que eu não vou morrer, não vou ser destruído, porque Ele está no barco. Ainda que pareça que Ele está dormindo, não está ligando para mim, está em silêncio, eu vou confiar. Os discípulos não fizeram isso. Eles se desesperaram, foram falar para Jesus, o Senhor não liga que a gente está passando por isso. Tá vendo? Eles fizeram tudo menos descansar em Deus. Nós já temos 2 passos a serem tomados agora. Sair do caminho da carne, ir para o caminho do Espírito, que é Jesus, e descansar em Deus. Agora nós vamos ler a parte final do versículo, porque ele diz que se a gente fizer isso, nós teremos salvação. Salvação não é só você ir para o céu. Salvação é ir para o céu, com certeza, mas eu já ensinei isso várias vezes para vocês. Salvação também é a salvação diária que nós precisamos. Paulo precisava de salvação diária, ele precisava de salvação no meio do apedrejamento, ele precisava de salvação no meio da calúnia, ele precisava de salvação no meio do naufrágio, mas ele já tinha recebido salvação, o nome dele escrito no livro da vida para ir para o céu. Mas você tem uma vida ainda, uma trajetória aqui na terra. Quando você acabar os seus dias e você for para o céu, ok, você foi salvo. Você saiu do império das trevas e foi para o império da luz. Mas agora Deus está falando diariamente, você tem que viver a cruz, você tem que viver salvação. Por isso que ele diz, na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês.
O que o Senhor está nos ensinando aqui em Isaías é que tem coisas que roubam a nossa força. E ele escreveu aqui, o que é que rouba a força? A agitação, porque está escrito na tranquilidade e na confiança, a incredulidade e a agitação. Que tipo de agitação? A agitação da preocupação, da ansiedade, da angústia. Esse tipo de agitação rouba a sua força espiritual e emocional. É uma grande lição que nós temos neste versículo, mas eu quero ler essa parte final em outra versão. Ele diz: na quietude e na confiança estaria a sua força, mas vocês não quiseram. Em outra versão, ao invés de tranquilidade, ele usa a palavra quietude, que é a mesma coisa. Quando eu falo de quietude, eu estou falando não só de paz, mas eu estou falando de silêncio. Então, existe um momento em que parece que Deus está silencioso. É o momento que você mais precisa e mais quer que Ele fale. Você gostaria que Ele falasse com você em sonho, em visão, através de alguma pessoa, mas através da palavra. E parece que você é silêncio no céu. Parece que o Pai não está falando. Silêncio não é ausência. Quanto a Deus, né? No que se refere a Deus. Silêncio de Deus significa presença silenciosa. O Pai está com certeza do teu lado. No entanto, Ele está silencioso para você perceber a presença dEle, para você entrar num outro nível de maturidade. E eu tenho como exemplo, porque Deus requer isto de você. E o exemplo é Ana. Ana, mãe de Samuel, ela ficou muitos anos, ela ficou chorando e ela teve silêncio do céu. Ela não recebeu nenhuma palavra de lugar nenhum. Não chore, Ana, porque você vai ter o seu bebê daqui 1 ano, daqui 2 anos, ou sem dar um tempo certo, mas com certeza Deus ouviu a tua oração e você vai conceber. Ana não recebeu essa palavra em momento algum, pelo contrário. O céu estava silencioso e o inferno estava barulhento, porque Penina, a sua rival, isso tudo está em 1 Samuel capítulo 1, então Penina, a sua rival, provocava ela o tempo todo. Então o céu estava silencioso, o inferno estava barulhento e Ana entrou nessa armadilha. Porque tudo que está escrito aqui neste versículo de Isaías 30:15, Ana não fez. Aqui, vamos ler de novo, aqui está falando em sair, conversão, na conversão e no descanso. Ela não saiu do caminho da amargura, ela não saiu do caminho da tristeza e da incredulidade, ela permaneceu durante anos e ela começou a ficar revoltada. E essa revolta a gente vê numa birra que ela fez. Eucana, o seu marido, levava comida para ela e ela não comia. Ela não comia não porque ela estava em jejum. Ela não comia de birra, de tristeza, de angústia. Queria chamar a atenção do marido. E o marido falou: Ana, minha querida, o meu amor não vale mais do que 10 filhos. Então você vê que ela estava na angústia, na tristeza dela. Ela estava até desprezando o marido. Nem estava enxergando o marido. Então Ana não estava comendo, não era jejum. Ela não estava orando, ela só estava lamentando, reclamando, murmurando. E as lágrimas, o som das lágrimas era mais alto do que a voz de Deus. Só que teve um ano que foi diferente. Deus estava preparando Ana, sabe por que Deus ficou silencioso? Porque Ana seria a mãe de um profeta e ela precisava de maturidade emocional para confiar em Deus. E ela precisava entregar o filho dela. Isso é fácil. Você quis sempre ter um filho, agora você vai ter que entregar o seu filho depois que ele desmamar nas mãos de um homem, Eli, que ela sabia que tinha defeitos. Então ela precisava de muita maturidade emocional para isso. E Ana, o dia em que ela entendeu que o céu não estava silencioso, era muito barulho da alma dela e muito barulho do inferno, e que ela precisava parar de chorar e orar, ainda que orando, chorando. Só não podia ficar só chorando.
tinha que orar, mesmo que as lágrimas estivessem derramando. E ela tinha que, se ela quisesse parar de comer, que fosse pelo jejum, mas não greve de fome para chamar a atenção. E o dia que Ana fez isso, sabe o que está escrito? O céu não ficou mais silencioso, porque Deus ouviu a oração de Ana, e Ana concebeu, e Ana deu à luz, não só a um filho, mas a um filho profeta de Deus. E não se levantou outro profeta como Samuel. Então, meu querido, você que está nesse silêncio, você que está dizendo o céu está silencioso, Deus quer falar com você hoje. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e diga: eu creio que o céu vai falar comigo hoje. Vamos orar juntos? Senhor, nós queremos neste momento entrar na Tua presença e pedir: ensina-nos a confiar até quando o céu parece calado. Que nós não sejamos confundidos nesse tempo de silêncio, que nós não possamos interpretar esse silêncio como abandono, mas é a presença amorosa, silenciosa do Senhor. O Senhor não nos deixa, não nos abandona, nos fortalece nessa quietude, Senhor, e em nome de Jesus fortalece a nossa fé, que possamos crescer, Senhor, em fé. Senhor, sabemos que o Senhor está agindo, mesmo quando o Senhor aparentemente não está respondendo. Por isso entregamos o barulho, Senhor, e toda agitação que está na nossa alma e no nosso coração, a preocupação, a ansiedade, a angústia, e pedimos a intervenção celestial do Senhor sobre estas causas aparentemente perdidas. Faz milagre, Senhor, é o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Creia, Deus vai falar muito com você e Ele dá uma lição neste silêncio que é o som do céu para os milagres. Deus te abençoe, deixe o seu like e compartilhe com muitos.